O Marcão de águia, hein, rapaziada? Que Essas asas da águia, espetáculo. parece assim, o cabelo do Bozo, aí enfiou o cabelo do Bozo pra limpar uma chaminé. Não, a gente tava chamando o Marcão de galeão com bica do Senegal. Era bacana Deus do demais. céu. Agora, eu vou falar. Ele já tá chamando pra domingo vai ter uma fantasia inédita. Porque Inédita, quando já é tô o Bahia, sabendo. ele tem o Belmarx. Agora é o Vitória, ele vai fazer um negócio Tem diferente lá. novidade, não vou dar spoiler. Ele aqui falou que vai ter um negócio pediu. diferente. Falou que domingo tem novidade na fantasia. E Falou. ontem ele ficou o jogo inteiro com essa fantasia. Como é que ele aguenta passar o jogo inteiro assim? Olha, São Paulo... ele suou mais que os zagueiros do Meu São Paulo, Deus, mas velho, muito que mais. Ele saiu molhado, rapaz. Verdade. A estreia do Tricolor ontem na Copa do Brasil, time reserva, né, Sombra? Time completamente reserva. São Paulo tomou um susto ali. Teve um jogador, ficou com um jogador a mais logo aos 31 minutos do primeiro tempo. Toma um susto num golaço, como disse o Fernando ali, um golaço. Parecia o gol do Nestor na final da Copa do Brasil. Sabe o que pareceu? O gol que o São Paulo tomou da Ponte Preta no Campeonato Paulista. Primeiro jogo na estreia, não foi o... Não foi na estreia. O jogo do Campeonato Paulista, a Ponte Preta, o São Paulo jogou em Campinas. O carinha lá da Ponte, nem sei que posição ele joga, foi igualzinho. Eu acho que eu lembro desse jogo. Foi do outro lado, mas aquele gol que a França fez na Argentina em 18, aquele Pavar, Também. bem parecido. Mas o gol do Nestor Ele da Copa bateu do Brasil cruzado, também foi assim. Bem Baita de um parecido. Os golaço. caras acharam um gol. Acharam um gol. Porque Acharam o time é um muito gol. fraco. Muito fraco. E o De Paula falou da expulsão, fez e essa expulsão aí? Mas o cara é inocente, Luiz. Questionável, Ele não é hein? maldoso. Chutou a cara dele, De Paula. E sem querer também Pelo amor de engravida, viu, Deus. Luiz? Porque o cara deu Eu uma sei. paulada na cara. Você Exato. sabe disso, né? O cara deu uma paulada na cara do jogador de São Paulo. Não é que ele é mole, ele nem viu o jogador de São Paulo. Ele simplesmente furou a bola. E aí o jogador de São Paulo tava passando e encontrou. Não, Então pô, é uma expulso. expulsão justa. Não tem o que falar. O importante é que o São Paulo, Não é como tão disse o justo Zubeldia, assim, o São Paulo mostrou protagonismo, né? Logo na sequência, já saiu jogando, já foi pra cima, empata logo de cara com o Juan, que havia perdido um gol também, pelo amor de Tava Deus. impedido, a sorte dele, né? atacante- Onde bateu na trave. Meu Ele Deus tava do céu. impedido, porque Mas olha... tava. Deu impedimento. Mas não Verdade, pode ele- perder pra uma bola sorte assim, dele. meu. Mas Mas o- você o- acha que se fosse pro VAR ia tá? Ô, Luiz. O Bandeira, se fosse gol, ia ter que rever. A Clarissa rever. fazia aquele gol, Luiz. Se Eu fala assim, sei. chuta ali, Meu Deus do ela céu. chutava. Não pode perder um gol Não desse pode. jeito, um Porque atacante na hora eu de São falei, não é Paulo. possível, esse menino... Esse impedimento é o que salva Aí o ele foi lá, atacante. dois belos gols Dois de belos gols cabeça. foram Parece- iguais, parecia praticamente, replay, né? Duas Os jogadas gols. iguais ali pela direita. Cabeçada forte do Juan, acertou, pelo menos se salvou ali, se redimiu. Classificou, né, o... Já classificou, acredito que Pavimentou sim. Acho que já, né? O Marcão, já era. Pavimentou. A gente tem que se... Os caras vão vir aqui conhecer São Paulo, vai ser legal pra eles. Temos que ok, lembrar mas- que o ano passado o São Paulo também venceu o Sport por 2-0 lá. Aqui no Morumbi fez 1-0, tava 3-0 pro São Paulo. São Paulo conseguiu tomar 3 gols do Sport Ah, não, e levar pros diferente. pênaltis. É diferente Mas que é o Águia de o Marabá. esporte perto do Águia do Marabá é o Ajax de sim. Amsterdã. É, exato. É um negócio mas, diferente. né, vamos tomar cuidado. Mas alguns destaques do jogo, por exemplo, o Diego Costa, acho que foi muito bem. Moreira, que a gente sempre fala do Moreira, quando ele tem oportunidade de jogar, ele vai muito bem naquela lateral direita. Não sei não se ele já não merecia mais oportunidades ali no lugar do Igor ele Gomes. merece, é que ele vive né? machucado. Machuca. Ele não aguenta. E eu queria saber do Sombra do Luiz E é Gustavo. novo, Que jogador que é o Luiz Gustavo, Sombra? Meu Deus do céu, cara. Não, assim, lógico, uma coisa eu vou entender, a gente tem elogios a fazer a alguns jogadores de ontem. Muitas pessoas com razão também vão dizer, olha, era o Águia do Marabá. Com toda razão. Sim, Toda mas- razão. Mas assim, que nos últimos anos a gente chegou a ver o São Paulo perder para outros Águias do Marabá. Exato, penapolenses da vida. Exato. Tem uma série. Tem uma Não, teve série. na Copa do Brasil, eu não lembro qual foi o adversário que o São Paulo pegou no Nordeste. Foi o Botafogo da Paraíba se enroscou e depois ganhou de 10 aqui, não foi isso? Não, Na eu tô volta falando teve esse lance aí. recentemente. Até foi o primeiro ano de gestão do Casares, já era o Éder que estava em campo. Nossa. Acho que o São Paulo perdeu de 3-2 o jogo. Depois Ah. aqui goleou. Pô, mas Não lembro o nome. Tinha até um nome engraçado aí, era um nome meio diferente. alguém vai mandar pra gente aqui. É. Com certeza. E até o centroavante dos caras falou que era São Paulino. Daí a torcida do São Ah, Paulo teve esse uma lance mesmo. carência Eu lembro danada, dessa falando, não, história. tem que contratar esse cara. Nossa, pelo amor de Aí Deus. bateram palma pro cara aqui, fizeram matéria. 4 de julho, tô mandando aqui, ó. É, isso aí. 4 4 de 9 julho. de julho ou 4 de Piripiri. julho? 4 de julho de Piripiri. Exato. Piripiri. Boa, galera do Piripiri. chat. São Paulo perdeu, não perdeu? Perdeu. Pro Piripiri. Então, e poxa, dessa vez o São Paulo foi lá com 11 reservas,
Venceu bem. Alguns nem reservas imediatos. Sim. Pô, apesar de ter tomado o gol dos caras ali, que foi a única lance dos caras o jogo inteiro, mas, pô, São Paulo dominou, São Paulo treinou. Treinou. E fez um bom treino. É. Com muita movimentação. De um lado direito ali, eu gostei daquela movimentação do Galopo, Eric e também do Moreira. Do outro lado, um pouco menos movimentado, porque o Patrick, um pouco mais de dificuldade para descer, Sim. mas fez um joguinho correto. Michel Araújo também correndo por ali. Ou seja, cara, eu gostei, porque a gente já viu resultados ruins. Uma vez São Paulo enfrentou, acho que o São Raimundo também. Nossa, com dificuldade. Tomou de 2-0. Não, Aí no mas- Morumbi depois goleou. Mas a gente não fala que tem que ter elenco? O que a gente espera é que o elenco de São Paulo, o reserva, ele consiga pelo menos enfrentar o Águia de Marabá, senão não serve pra estar foi no o que São foi Paulo. feito ontem. Então, exato. temos Eu acho elenco, que o tem São elenco Paulo- pra isso. O São Paulo, assim, tem elenco, tem uma É. fragilidade na questão principal da lateral esquerda, mas o São Paulo tem um elenco, e quando a gente fala de ter elenco, não significa ter o melhor elenco. Tem um elenco ok, nota 7, Sim. entendeu? Por aí. Não sei se a nossa querida Águia de Marabá já está pronta para comentar também. Já apareceu Águia na aí. tela aí. Parou de suar, Marcão? Olha que bom tê-los conosco, hein? Olha lá, olha o sorriso. Muito bom, hein? Que falsidade, hein, Luiz? Só o Só que tá Ademir que sem não áudio. gostou. Olha lá. Pera aí, Marcão. É daqui a pouco. É daqui a Daqui a pouco. pouco, logo daqui a aí. pouco. Calma, a gente Marcão, volta. calma, Marcão. Calma, logo Você mais. acha que aqui as coisas se resolvem assim, de uma hora pra outra? Ah, Mas, ô, horas Sombra, bolas. Primeiro Na a gente vê, ausência. depois a gente escuta. Calma aí. Mas Vamos lá. na ausência do Pablo Maia, né, em Portugal, o Zubeldia tem colocado o Bobadilha ali de primeiro volante. Isso. Acho que o Luiz Gustavo, tendo condições de jogo, deveria ser o titular. O ali, Luiz cara. Gustavo, ele é um cara. Foi aí? Voltou? Então vamos lá, vamos passar pro Marcão. Boa tarde, O Marcão. homem pássaro. 1, 2, 3, teste, tá valendo? Ah, É, esse garoto, malandro. cê é louco. Valendo. Boa tarde, amigos. O negócio é o seguinte, Sombra, de antemão já queria criticar a nossa Já? audiência do Energia em Campo. Porque o negócio é o seguinte, Domênico. Ontem eu tava de Águia de Marabá. Estavam falando que eu era o Corvo Jubileu lá do Pica-Pau. Você gosta de pipoca? Amigo, você é um amigo. Falaram que eu era o Gavião com bica, Sombra. Falaram que eu tava com a cara dos caras da Gavião lá com o Galeão com bica, mano. Então era o Gavião com bica. Vá se lascar, cambada adiante. Era o Águia de Marabá. Tava lá. Suei mais que tampa de marmita ontem. Caramba, Sombra, hein, nessa Marcão? máscara aí. Mas falando do jogo rapidinho aí, eu já tava acompanhando aí, vocês resumiram muito bem. Mas Sombra, ontem, se o São Paulo tivesse levado um pouquinho mais a sério, tinha conseguido um placar ainda mais elástico para resolver aqui no Morumbi, né? O Danilo tava falando a respeito aí do jogo do ano passado contra o Sport, é uma equipe muito mais qualificada do que o Águia, mas, cara, não é bom subestimar, né? Do mesmo jeito que ontem os caras abriram o placar lá em Belém, naquele chute de fora da área, vai que numa dessa os caras arrumam um gol aqui no Morumbi, pode ser que se crie um clima aí como foi no ano passado, em que o São Paulo acabou vencendo lá na Ilha do Retiro por 2-0, conseguiu fazer 1-0 aqui no Morumbi. No agregado tava 3-0 para nós, acabamos tomando um 3-1 de virada e a decisão acabou indo para os pênaltis, São Paulo conseguiu avançar. Mas eu gostei também, Sombra. Luiz Gustavo, para mim aí tá retornando agora, pode ser um cara que na sequência aí consiga brigar por essa titularidade enquanto o Pablo Maia não se recupera dessa lesão que ele teve. Gostei também do Moreira, um cara que se lesiona bastante, mas tem muito potencial. Se o condicionamento dele for mantido ali para as próximas partidas, acho que ele pode brigar sim pela titularidade com o Igor Vinícius. E o nosso querido Juan, né, mano? Pra quem tava com saudade do França, do Luiz Fabiano, Sergio Chulapa, ontem aí vocês puderam provar o que é um centroavante de verdade. O cara nasceu pra fazer gol, Sombra, não tem jeito. Não! Perdeu um gol sem goleiro. E vou te falar, eu não ouvi até agora, Domênico Gato. Até agora. Eu não Ai. ouvi falando aqui nesse programa da indecência que foi esse jogo. mano. Por que, mano? Que Foi esse jogo. Domênico Gato, inventaram um cartão vermelho pro cara lá do Águia de Marabá. Eu cara falei, dele. mano. Cara. Eu falei, mano. Eu Erraram, falei todos os aqui. dentes da Chutou a boca cara do dele, pai. Outra mano. coisa, Cara, De essa Paula. boca, mano. Fizeram de tudo pra ampliar o placar aí pros trica aí. Quiseram dar um pênalti lá que ninguém viu. Ninguém viu. O cara fez falta antes do jogador lá do Águia de Marabá. Nossa, Estavam mano. tentando forçar a barra aí pra dar um pênalti pro São Paulo no começo do segundo tempo.
Absurdo que foi feito. De Paulo, aquele lance, por mais que tenha atingido a cabeça do jogador de São Paulo, o cara tá disputando a bola, irmão. É jogada pra cartão amarelo. Não é que ele foi imprudente, não é que ele levantou a sola da chuteira no rosto do jogador de São Paulo. O jogador de São Paulo abaixou pra tentar cabeçar uma bola que era nitidamente pra um cara pegar com o pé. Tudo bem, aconteceu um acidente de trabalho? Claro que foi. É uma jogada violenta? Claro que é. Mas dentro de uma falta, você tem que analisar as circunstâncias que envolvem o lance. Aquele lance lá, expulsar o jogador do Águia, foi um absurdo. E só aconteceu, De Paula, porque o cara que tava lá no VAR era árbitro FIFA, e o cara que tava lá no campo, lá, o Macone Calkin lá, era um coitadinho que ninguém conhece. Ele foi na onda do árbitro FIFA e se lascou. Mas no outro lance ele tirou o pênalti dando falta antes. Peraí, Portugal. Pra rebater o que o Mano falou aí, Sombra. Então vamos lá, mano. O jogador do Águia, ele levanta o pé numa altura ali em que ele corre o risco, sim, de acertar a cabeça do jogador do São Paulo. Podia matar o jogador. Então, numa dessas, Sombra, o que acontece? Acidente de trabalho. O Mano, ele quer normalizar essa situação, Sombra, porque é o seguinte, se a bola, se de repente a chuteira do jogador do Águia ali não acerta a bola e acerta a boca do nosso querido Patrick, poderia perder ali uns 4, 5 dentes. Mas no caso do corintiano, perder 4, 5 dentes é só um a menos que vai ter na boca. Pra que ter Então, o Mano, dentista, ele tá querendo normalizar essa situação, porque os jogadores deles são tudo banguelo, vai se lascar, mano. Domênico, você tô embasado na provavelmente... opinião, viu, Sombra? Só pra não falar... tá falando da Léo... o Salve Espínola falou a mesma coisa ontem na transmissão. O Salve o Corinthians? Não tem nenhum juiz que concorda com a expulsão. Eu quero que vocês tragam, por exemplo, eu tô trazendo, juiz é mas é que tá, Deus não. Eu tô trazendo a opinião de um comentarista de arbitragem, eu gostaria que vocês trouxessem a opinião de alguém que tenha dito que o cartão foi pra... O vermelho foi justo. Então quer dizer que toda opinião de árbitro você acha que é correta, é isso? Não, pelo contrário, mas eu tô trazendo a opinião de um cara que eu acho que ele é coerente na decisão dele. Não quer dizer que ele não erre. Mas, por exemplo, eu gostaria que vocês me trouxessem talvez a opinião de algum árbitro que tenha entendido que aquele cartão vermelho foi justo. Eu não vi ninguém. O árbitro do jogo e do VAR. O árbitro do jogo e do VAR entenderam que era pra expulsão. Mano, se ele colocar que o jogador do Águia foi imprudente, já é um motivo pra você expulsar. É excesso de força, mano. Chute na cara, mano. Eu vou tentar arrumar o lance, te passar. Na hora que o Domênico olhar... O Domênico, se fosse Águia de Marabá e Palmeiras, o Domênico visse esse lance... Ele ia mandar o cara ser banido do futebol. O Domênico ia pedir pra ele ser banido do futebol. Eu sei, o Domênico ser banido. Mas o Domênico não é parâmetro, isso é um lunático. Como você é parâmetro? Você tá maluco? Lunático. Lunático é o senhor que tá mano, bobagem só aí. eu e você. E olha, curioso, pra quem ouve o Estádio 97, é raro eu e o Mano concordarmos, hein? Você tirar a radiografia da virilha, sai você lá pendurado. Também, Vou te falar. Puta puxa-saco do Mano. Puxa isso, Domênico. É verdade. O que é isso? Puxador de ruga. Ele falou pra mim aqui, se o Mano não entrar, eu vou embora. Ó, agora um cara neutro que viu o lance. Ademir Quintino viu o lance, não viu, Ademir Quintino? Boa tarde a todos, vi sim. E o que você achou, Ademir? Você que é um cara, conhece tudo um pouco mais. Expulsa. Aí, tá vendo? Não, mas você acha que ele vai contra o um Sombra? vendido O Carlton também. Banks aí da Baixada? Como assim? Como assim? Cara. Agora, o Mano quer passar uma impressão de que se não fosse a expulsão, ia ter problemas. Gente, o Águia do Marabá não conseguia passar do meio de campo, gente. Não, ia ser Mas você viu o golaço, né? 3 a Prêmio 0. Puskas, mano. Não, um golaço. Não, um golaço legal. Talvez seja a maior realização deles esse ano será esse gol. E o cara vai contar esse gol pros netos dele, netos, vai olha, filmar pros Um amigos. dia fizemos gol no tricampeão do mundo. Mas Os até caras que eles choraram, velho. Até que eles chegaram longe. Terceira fase pra esse time aí foi muito. hein? Agora eu quero saber como é que o Curitiba... né, Marcão? A gente tá discutindo isso ontem. Mano. Como é que o Curitiba consegue o feito? Meu Deus. Nossa senhora. Ó, o Portugal, a mesma pegada do Curitiba. Souza, mano. Foi a mesma pegada do Souza com o Cruzeiro. Essas primeiras fases que você pega lá, jogando na casa do adversário, e o grande joga pelo empate, o cara arruma um gol bacana assim, fecha lá atrás, campo ruim, Mas, ô Marquinhos, cara, às vezes acontece. o Souza, eu preciso descobrir o que é, mas se eu vou ver bem, ele tirou o Cruzeiro, ontem ele empatou com o Bragantino, cara. Mas eu só queria fechar essas manchetes do São Paulo dando destaque à torcida do São Paulo. Pois não. E assim, cara, é como eu digo, tem times de grandes torcidas, mas tem times que são de abrangência nacional, né? Você pega Flamengo, Corinthians, Palmeiras e São Paulo, são de abrangência nacional. Me desculpem as outras, mas assim... O Vasco também, Sombra, ou não? Não sei, cara. Eu não sei se ia ter de vascaíno ontem em Belém do Pará o que tinha de São Paulino. Era uma Lota em qualquer coisa, lugar, né? era uma coisa impressionante. Você olhava assim e falava assim, nossa, é o Morumbi. Não era o Morumbi. Só tinha São Paulino, estádio cheio. É verdade.
Aí tinha lá um reservado espaço em branco ali, que era pros torcedores dos caras lá, etc e tal. Que também era 300 quilômetros ou 800, uma coisa assim, né, Marcos? É. A distância da sede Mas era deles assim, até Domênico, Belém. era uma enormidade. Aqui tinha de São Paulino ali, o São Paulo jogou em casa e de certa maneira, ficava ficando mais bonito que no Morumbi, porque lá podem os bandeirões. Sim. Lá tínhamos os bandeirões, no Morumbi não pode ter os bandeirões. Então, depois da vitória, o maior destaque é, assim, a presença de tantos São Paulinos. Porque assim, gente, se o Grêmio vai jogar lá, se o Internacional vai jogar lá... Ninguém nem vê. Não vê. Cara, não tem vai torcida. acontecer isso. Não Não, vai, São Paulo, não não tem vai. mesmo. Não E essa acontece pequena isso. torcida do Águia de Marabá aí ficou entoando gritos homofóbicos lá contra a torcida do São mas Paulo. eu não dou O bola Mota pra isso aí. ficou nervoso, mandou mensagem. Mota ficou nervoso? Ficou nervoso. É Ficou, coisa do futebol, ficou irritado. Eu não dou bola Ficou. pra essas coisas. Coitado. Mas vamos lá. Pois é. Apagou a luz. Mas, ô Sombra, e só um detalhe aí também, que a torcida de São Paulo, quando tem realmente torcedores lá no Norte e no Nordeste, não precisaram realmente ali de um up da televisão, porque a gente sabe que muitos clubes cariocas, quando tinha de fato a transmissão, né, de campeonato carioca lá pro Norte e pro Passava, Nordeste, né? isso daí ajuda também a alavancar. O cara ganha uma simpatia dos times. O Campeonato Lógico. Paulista, ele nunca foi transmitido pro Norte e pro Nordeste, né? Então, é um É. ponto a mais aí para Não, as torcidas de São E Paulo. além disso, natural, mano, aí eu vou invadir um pouco a seara do Sombra e do Domênico, radialistas, raízes, a Rádio Nacional, durante Era. muito tempo, né, do Rio de Janeiro, tinha abrangência nacional, levava pelas ondas também lá pro Nordeste, pro Norte, né? Os Só jogos jogos O Ari do Rio. do Barroso Rio com de a, Janeiro, né? o Ari Barroso com a gaitinha, lembra? É. Olha o gol do Flamengo. Muito bem.